Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do nosso Rodovalho Advocacia. Todas as sextas-feiras a gente está aqui ao vivo, às 11 horas, para conversar com você sobre algum direito que você tem, que às vezes não sabe ou que às vezes está tendo dificuldade de acessar. E o nosso papel aqui, então, é trazer para você uma maior facilidade para que você consiga satisfazer esse teu direito. Então, a gente sempre traz um tema muito importante para que você, juntamente com a gente, debata aqui, tire suas dúvidas ao vivo, que acaba sendo um consultório, um escritório ao vivo, para que você possa fazer sua consulta. Então já compartilha esse vídeo, se você está assistindo ele ao vivo. Se você está assistindo depois, pode deixar nos comentários também a tua dúvida, para que a gente possa te auxiliar. Hoje a gente vai falar sobre benefícios dos agricultores no INSS. O INSS ele tem a missão de aposentar agricultores, de garantir salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, todos os benefícios que são voltados para essa classe de trabalhadores que é tão importante para qualquer sociedade. Se você está nos assistindo ao vivo também pelo Instagram, já clica aqui na setinha em compartilhar, compartilha esse vídeo com alguém que você entenda que vai precisar das informações que a gente vai conversar aqui, porque hoje a gente vai facilitar as coisas, esclarecer as coisas para você que depende aí de um benefício do INSS e não sabe como consegui-lo. Você que é agricultor que não sabe como consegui-lo, tá bom? Então já vamos começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Hoje comigo está a doutora Letícia Vieira, ela que é advogada previdenciarista, vai estar comigo aqui debatendo, conversando, auxiliando aqui nas tuas dúvidas, auxiliando você também a conseguir aí de uma maneira mais simples os teus benefícios. O INSS hoje em dia tem negado muitos benefícios por questão de detalhes. E a gente vai conversar sobre esses detalhes aqui para mostrar para você que, se você se preparar bem, se você trouxer bem uma documentação, um cadastro numa base governamental para o INSS, você não vai ter dor de cabeça, você não vai precisar de um processo judicial, não vai precisar sequer de um advogado para requerer aí o teu benefício junto ao INSS. Então deixa eu já chamar aqui a doutora Letícia Vieira para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda, obrigado. Vamos aqui hoje conversar com os nossos seguidores, com os nossos inscritos, sobre como conseguir benefícios do INSS para agricultores. Bem-vinda. Obrigada, doutor João Paulo, é um prazer estar aqui. Então, a conversa de hoje vai ser sobre os benefícios rurais, né? Então, acho que é válido começar perguntando, fazendo a pergunta mais importante. Doutor João Paulo, quais são esses benefícios que o INSS disponibiliza para os agricultores? Bom, doutora Letícia, o INSS ele garante essa proteção para os agricultores de uma forma geral. Normalmente, os benefícios que são garantidos aos trabalhadores urbanos também são garantidos aos trabalhadores rurais, com algumas exceções, como é o caso, por exemplo, da aposentadoria especial. O trabalhador rural ele não tem direito àquela aposentadoria pelo trabalho insalubre, pelo trabalho perigoso, para aquele trabalho desgastante. Embora a gente saiba que o trabalho rural é dessa atividade, é próprio dessa atividade, que esse trabalho seja um trabalho de esforço físico, de exposição ao sol, de ser extremamente insalubre também. Mas, infelizmente, a aposentadoria especial não é garantida ao segurado especial, ao trabalhador rural. Porém, os outros benefícios do INSS, como a aposentadoria por idade, que hoje é a aposentadoria programada, o auxílio doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente, o salário maternidade, o auxílio reclusão, a pensão por morte, são sim garantidos aos trabalhadores, aqueles trabalhadores que vivem do meio rural, da atividade rurícola. Então, eles garantem essa proteção do INSS, algumas situações contribuindo, em outras situações apenas comprovando para o INSS que eles são trabalhadores rurais naquela situação. A gente vai conversar muito hoje aqui sobre essa questão daquele trabalhador rural que precisa contribuir e daquele trabalhador rural que não precisa contribuir. Porque o que tem em mente, o que se tem em mente é que todo agricultor consegue benefícios do INSS sem fazer contribuições para a Previdência Social, e isso é um mito que a gente precisa superar, porque tem alguns trabalhadores rurais que nunca contribuem para a Previdência, e quando chega o momento de se aposentar, eles não conseguem, porque é naquele momento que eles descobrem que deveriam ter contribuído. Esses trabalhadores são, por exemplo, aquela pessoa que trabalha na diária, fazendo diárias para outros trabalhadores, o diarista rural. Ele precisa contribuir.
ele tem que pagar a contribuição para o INSS. O grande latifundiário rural, ele precisa pagar contribuição para o INSS. O empresário rural tem que pagar contribuição para o INSS. Quem não vai ter que pagar contribuição para o INSS é aquele pequeno agricultor, a gente ainda vai falar mais dele aqui, mas em geral, os trabalhadores eles têm que pagar INSS. O INSS ele é uma seguradora que para você ter acesso aos benefícios dessa seguradora, você precisa pagar, como qualquer outra seguradora. Exato. A regra, então, é esse pagamento para a grande maioria. A exceção é a situação daqueles agricultores que vivem em condição de subsistência, que plantam ali para se alimentar, que colhem para se alimentar. E dentro desse rol está inserido também os pescadores. Os pescadores, os pequenos pescadores, também está nesse rol excepcional de trabalhadores que conseguem benefícios do INSS sem contribuir. Mas isso é uma exceção, por isso que a gente precisa entender que para ter acesso a auxílio reclusão, para ter acesso a auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria, a regra é que o agricultor precisa contribuir, mas a gente ainda vai falar muito hoje sobre aquele agricultor que não precisa contribuir. O que é que ele tem que fazer para conseguir os benefícios do INSS, doutora Letícia? Certo. Doutor João Paulo, acho que é válido também a gente tirar a dúvida, né? Como que eu posso comprovar, né, que eu sou agricultor? Como eu comprovo isso perante o INSS para conseguir, né, esse benefício rural? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? O agricultor, aquele que não precisa contribuir, ele precisa pelo menos provar para o INSS que ele é agricultor e que ele se enquadra naquelas situações de não precisar contribuir para ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Esse agricultor, ele tem que tomar muito cuidado com a sua comprovação da atividade. Ele tem que ter atenção, sempre que for num órgão governamental, sempre que for num médico, sempre que for fazer uma procuração no cartório, se for dar um depoimento como testemunha num processo judicial, na delegacia, ele sempre mencionar que é agricultor e sempre materializar, ou seja, pegar aquela prova, aquele documento, aquele papel que mostra que ele é agricultor. Porque essa é a obrigação dele, é provar para o INSS. Esse agricultor que não precisa contribuir para se aposentar, para ter acesso ao salário maternidade ou para ter acesso a outros benefícios, ele não precisa contribuir, mas ele tem que comprovar. Então, você que é agricultor, entenda que a tua obrigação junto ao INSS é comprovar a tua atividade de agricultor. Você não precisa contribuir, mas também, se não contribui, você já tem a isenção da contribuição. Mas se você também não comprova para o INSS que você é agricultor, aí você não está cumprindo o principal requisito dessa atividade, que é a comprovação, desse requerimento que é a comprovação da condição de agricultor para o INSS. Então, para fazer isso, sempre procure juntar documentos durante toda a sua vida. Deu à luz aí para uma criança, fez o pré-natal, faz no cartão, onde for perguntado, coloca que você é um agricultor, pega uma cópia dessa comprovação, faz inscrição, principalmente, faz inscrição no Garantia Safra, em programas do governo como Bolsa Estiagem, outros programas de ensino, de aprendizagem rural, aqueles programas que garantem sementes para o agricultor, aquela vacinação de animal. Esses são muito mais importantes, essas atividades são muito mais importantes do que você guardar papel em casa. Se você hoje consegue fazer um cadastro numa base governamental, às vezes esse cadastro é suficiente para que você consiga aí ter acesso a todos os benefícios voltados para agricultores do INSS. E quando eu falo em base governamental, a principal delas é o que a gente chamava antes de DAP, né? A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar. Hoje é o Cadastro de Agricultura Familiar, hoje é o CAF. Se você, agricultor, tem o DAP, a DAP, né? Que é a antiga DAP, que hoje é o CAF, você já está provando para o INSS que você é um segurado agricultor, um segurado especial, e você já vai conseguir benefícios sem dificuldade. Aí você não precisa, nessa situação, se preocupar com essas outras provas que os agricultores sempre se preocuparam em conseguir. Se você é agricultor, a primeira coisa que você tem que fazer quando terminar esse podcast aqui, se você ainda não tem a inscrição no CAF, antiga DAP, é procurar saber como você se inscreve no DAP, na DAP, no CAF, para que você apareça nas bases governamentais
como um segurado protegido pelo INSS. Se você tem esse cadastro, saiba que hoje em dia ele é suficiente para você comprovar a sua atividade e a sua qualidade de segurado junto ao INSS. Isso vai facilitar e muito o teu acesso aos benefícios previdenciários do INSS. Vai facilitar o teu acesso ao salário maternidade, vai facilitar o teu acesso ao auxílio doença, vai facilitar o teu acesso à aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. Teu acesso, a partir do momento em que você está nas bases do governo como agricultor, fica muito mais fácil. Você, com isso, com esse detalhe, então esse é um dos detalhes que você tem que ter atenção, você consegue ter acesso a todos os benefícios garantidos para agricultores no INSS. E aí tem aqueles agricultores, doutora Letícia, que nunca se inscreveram numa base governamental, e aí vão pegar a DAP, nunca tiveram uma DAP. Hoje, eles precisam fazer essa DAP para garantir a sua qualidade de segurado daqui para frente. Mas e como é que fica, então, a qualidade de segurado para trás, né? Aí tem que ser aquelas provas que sempre foram juntadas pelos agricultores. Mas, principalmente, são provas extremamente importantes. Aqui ainda dentro da tua pergunta, doutora Letícia. São provas extremamente importantes para quem ainda não tem uma DAP, por exemplo, aqueles documentos emitidos pelo cartório. Certidão de casamento com a profissão de agricultor. É um excelente documento. Certidão de nascimento do filho. Não vai vir a profissão dos pais lá. Mas o que é que o segurado pode fazer ou a segurada pode fazer? Ir até um cartório onde o filho foi registrado e pedir uma certidão de inteiro teor do registro de nascimento desse filho. Nessa certidão vem a profissão. É um documento muito forte, vem a profissão de agricultor. Então é utilizado muito para aqueles que não têm DAP ou não tiveram DAP, começam a ter DAP a partir de agora, mas precisam provar que trabalharam na agricultura nos anos que passaram. E além dessas bases governamentais, além dessas provas que são emitidas por cartório, aí vai valer sim aquela ficha do agente de saúde, vai valer aquela ficha do pré-natal, vai valer aquela entrada no atendimento de unidade hospitalar, a pessoa sofreu um acidente, deu entrada no hospital, está lá a profissão de agricultora, vai valer aquele registro de boletim de ocorrência quando perdeu o documento, né? Ah, perdeu o documento, tem que tirar a segunda via, tem que fazer o boletim de ocorrência. Aquele boletim de ocorrência tem a profissão, ele serve. Até mesmo, doutora Letícia, quando a pessoa não tem documentos, dá para buscar vídeos. É muito comum hoje em dia, canais de YouTube, posts de TVs web, que mostram a rotina do agricultor. E às vezes vão lá na propriedade do agricultor, fazem aquela visita, mostram lá como é que o agricultor vive. E aquele vídeo foi postado no YouTube, por exemplo. É um excelente vídeo também, uma prova materializada de que aquela pessoa vive da atividade rural. Então, a grande preocupação que o segurado especial, que é o trabalhador rural, que não precisa contribuir em regra, precisa ter, é juntar essas provas. Mas hoje em dia, com a base governamental sendo a fonte de informação mais utilizada pelo INSS, hoje em dia, a principal preocupação é que ele tire a sua DAP, tire o seu CAF, vá até um órgão vinculado à agricultura, vá até um sindicato, faça esse cadastro, porque aquilo ali vai contar com uma contribuição dele para o INSS. Mais uma vez, você que é agricultor, que ainda não tem DAP, que não tem CAF, corra para fazer esse cadastro, para tirar esse documento, porque ele vai te garantir os benefícios do INSS e muitos outros benefícios, além dos benefícios do INSS, doutora Letícia. É aquela história, né, doutor João Paulo? Prova, nesses casos, vale ouro. E também vado salientar, né, que até mesmo a documentação do grupo familiar desse agricultor, caso fique comprovado que eles também são agricultores, também servem como meios de provas, né, para você, de fato, confirmar a sua qualidade como agricultor, como segurado especial perante o INSS. E entrando nesse gancho, doutor João Paulo, quem é realmente o segurado especial? Bom, boa pergunta. Que a gente está falando aqui do agricultor, a gente tem que entender o seguinte: nem todo agricultor é segurado especial. Nem todo segurado especial também é agricultor, porque, como eu já falei aqui, o segurado especial ele pode ser o agricultor, pode ser o pescador artesanal. Mas quem é esse segurado especial? Por que chama ele de segurado especial? Porque ele é uma das poucas exceções no Brasil onde a pessoa consegue ter acesso a um benefício do INSS sem contribuir. Por isso ele tem uma atenção especial, por isso ele é chamado de segurado especial. Só quem consegue benefícios no Brasil sem contribuir, benefícios do INSS, doutora Letícia, são
dependentes previdenciários, né? A pessoa trabalha de carteira assinada ou contribui, então seus dependentes, sua esposa, seus filhos estão protegidos, e aí se essa pessoa que contribui falece, tem ali um direito a uma pensão por morte. Então essa é uma forma de conseguir benefício do INSS sem contribuir. E a outra forma é se você se enquadrar como segurado especial. O segurado especial é aquela pessoa que vive exclusivamente ou majoritariamente da agricultura ou da pesca. Ele que exerce uma atividade de subsistência, aquela atividade em que ele planta ali para o seu alimento, ele pesca ali para o seu alimento. Aí você pode se questionar, não, doutor, mas ele vai viver só de milho, feijão, ele não vai ter direito a comprar roupas. Não, o segurado especial, ele pode inclusive comercializar o que ele planta, desde que ele só comercialize o que sobra. Se ele planta para comercializar, se ele planta para ir vender na feira, ele deixa de ser segurado especial porque ele passa a ser um comerciante. Ele não vive da atividade da agricultura, ele vive do comércio. Então, aquele trabalhador que planta para vender, ele deixa de ser segurado especial. Aquele agricultor que planta para sobreviver do seu plantio e vende só o excedente, ele é um segurado especial. Então, ele pode sim ter outras ter outra fonte de renda, que é essa venda do que sobra na sua plantação. Mas ele vai ser caracterizado principalmente se ele planta para subsistência, se ele planta para ele mesmo consumir. Certo? Então é muito comum que pessoas que vivem de feira, tem feirantes, né, camelôs, pessoas que colocam aquelas bancas nas feiras de fruta, plantam para vender na feira. Tem que tomar muito cuidado, porque se o INSS sabe dessa informação, claro que o INSS vai dizer, olha, você não é um segurado especial, você é sim um agricultor, mas você é um agricultor comerciante. Você planta para vender, você não planta para se alimentar. O segurado especial é o que planta para se alimentar, é o pescador que planta ou que pesca para sobreviver ali da pesca. Os outros trabalhadores, eles são segurados do INSS, mas na condição de empregado, de contribuinte individual, na condição de trabalhador avulso. São trabalhadores que precisam contribuir, não são trabalhadores que conseguem benefícios do INSS com o segurado especial. Em resumo, segurado especial é aquela pessoa que vive daquilo que planta, vendendo somente o excedente se existir. E aqui um detalhe, doutora Letícia. O segurado especial, ele não deve contribuir. Ele basta comprovar que vive da atividade rurícola, da atividade rural. Mas se ele vende o excedente da sua produção, se ele vende o que sobra, imagina aí que um inverno foi bom e aí ele tirou ali 100 sacas de milho. Ele não vai consumir 100 sacas de milho. Ele vai guardar para ele ali 10 sacas de milho e vender 90 sacas de milho. Quando ele vende essa produção, ele tem que pagar INSS. É uma situação que ele precisa pagar. Então essa é a situação em que esse segurado especial precisa pagar INSS somente quando ele vende o que sobra da sua produção, o que sobra do seu plantio. E aí nessa situação é muito interessante que ele faça essa contribuição, porque ela é muito pequena. Ele vai pagar 1,5% daquilo que ele apurar com essa venda. E às vezes é uma vez por ano que ele faz essa venda. E quando ele faz essa contribuição, é muito importante porque ele vai para a base do governo. Ele aparece lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais que o INSS utiliza. Ele aparece lá como um segurado especial que vive da atividade rural e vendeu um excedente da sua produção. Então é extremamente importante que ele contribua quando ele vender essa sua produção. Vendeu para o dono do mercadinho. Pede a ele, para o dono do mercadinho, emitir ali um recibo para ele, né, dizendo que ele recebeu o valor pela venda da sobra da produção. Com esse recibo, deixa guardadinho ali e procura alguém aí, uma lan house, procura um sindicato, procura um advogado, alguém que possa ajudar ele a emitir essa guia para que ele faça a contribuição. Ou procura o próprio INSS também, para ver se ele consegue fazer isso lá no INSS. Às vezes alguns servidores não querem fazer, mas na sua grande maioria, servidores conseguem emitir a guia lá no INSS para que ele faça essa contribuição. 1,5% daquilo que ele apurou com excedente da sua produção. É quase nada. Vai dar muito pouco e vai garantir a ele que naquele ano, pelo menos, ele trabalhou como segurado especial. Mas se ele não vende o excedente da sua produção, basta que ele, mais uma vez, faça o seu cadastro do CAF. Comprove que trabalhou nessa condição de plantio para sustento. E aí ele vai conseguir os benefícios do INSS sem nenhuma dificuldade.
principalmente se ele tiver nas bases do governo, principalmente se ele tiver CAF, se ele tiver DAP, ele vai ter muita facilidade, não vai precisar de um advogado, não vai precisar de um processo na justiça para conseguir sua aposentadoria, seu auxílio-doença, seu salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão. Ele está protegendo a ele e a sua família também. Porque se ele falece, a pensão por morte vai ser concedida mais facilmente. Se ele vai preso, a gente pode dizer, o auxílio-reclusão é benefício de bandido. Não é. O auxílio-reclusão é um benefício daquele trabalhador que em algum momento da vida teve um deslize. Esse trabalhador, por ter esse deslize, foi preso e os seus dependentes são protegidos pelo INSS com auxílio e reclusão. Por isso a importância de você fazer esse cadastro, mais uma vez, está nas bases governamentais do governo. Como é que você entra nas bases governamentais? A gente já citou aqui 3 situações. Só para quem está chegando depois relembrar. A gente citou aqui, para você entrar nas bases governamentais, para que o INSS reconheça mais facilmente você como segurado especial, você precisa tirar o CAF, que é a antiga DAP, você faz cadastro em garantia safra, você pode fazer contribuição quando você vender ali o excedente, o que sobra da tua produção. Isso conta demais na hora de você conseguir um benefício no INSS de uma maneira muito simples, porque o INSS já sabe que você é um agricultor, já sabe que você é um segurado especial. E o benefício vai ser deferido de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida, e você vai ter acesso aí à tão sonhada aposentadoria, aquele salário maternidade que você precisa num momento tão especial da sua vida. Faça a coisa de forma preventiva. Não deixe para correr atrás dessa documentação só quando você tiver no momento de requerer a aposentadoria ou qualquer benefício. Porque às vezes as pessoas são agricultoras, vivem da atividade rural, doutora Letícia, mas não estão se preocupando em comprovar isso. E aí, quando precisa de um auxílio-doença, que vai atrás do INSS, o INSS diz, olha, prova que você é agricultor. E a pessoa vai provar com que, mas todo mundo sabe que eu sou agricultor. O INSS quase não ouve as pessoas mais. E aí tem um procedimento dentro do INSS que é chamado de justificação administrativa, onde o INSS escuta as pessoas, as testemunhas. Mas isso é extremamente excepcional. É raro que o INSS faça isso. O INSS quer que você apresente provas efetivas de que você é agricultor. O INSS diz, prove que você é agricultor pelo período que eu exijo, que a gente chama de período de carência, ou equivalente ao período de carência, que eu te garanto um benefício. E aí as pessoas que não se precaveram, que não foram prevenidas, nesse momento, não tem nenhum documento, não tem nada que prove que elas são seguradas especiais, o benefício é indeferido, é negado, e aí elas vão ficar chateadas, elas vão ficar revoltadas, porque naquele momento tão difícil, que às vezes está doente, às vezes está idoso, requeriam um benefício e o benefício foi negado. Ela tem parcela de culpa nisso, porque é papel dela provar que ela é segurada especial. Na verdade, é o que acontece atualmente, hoje em dia, né, doutor João Paulo? É que muitos benefícios rurais são indeferidos, e esse é um dos principais motivos, justamente por falta, né, de informação. O agricultor muitas vezes não possui a informação que, geralmente, os documentos que ele possui na sua casa e que atestam, comprovam que ele, de fato, é um agricultor, ele é um segurado especial, servem como prova. E aí, muitas vezes, chegam no INSS, né, para requerer dar entrada no seu benefício rural e, de pronto, é indeferido justamente por falta de informação, né? E aí, já entrando nesse gancho, doutor João Paulo até mencionou acerca do salário maternidade rural, né? Quem é que tem direito ao salário maternidade rural hoje em dia? Bom, as mães que adotam, ou as mães que dão à luz, né, que dão o parto, elas têm, em regra, direito ao salário maternidade. No meio rural, elas precisam ter pelo menos 10 meses ali de atividade rural, seja como uma atividade rural de segurado que tem que contribuir, seja como uma atividade rural daquele segurado especial que precisa apenas comprovar. Precisa-se, então, ter ali 10 meses de atividade rural. Recentemente, o STF trouxe uma decisão dizendo que esses 10 meses não devem ser cobrados, mas o INSS continua cobrando esses 10 meses. Não há uma dispensa desses 10 meses na atualidade, embora tenha uma decisão favorável do STF na atualidade dizendo que esses 10 meses devem ser dispensados. Então as mães devem sempre se preocupar quando estiverem ali pensando em ser mãe, em já começar a contribuir ou já tirar ali a sua DAP, o seu CAF, para quando elas engravidarem, elas já terem ali um tempo de atividade rural suficiente para que elas tenham direito ao salário maternidade quando a criança nascer, quando elas adotarem uma criança. Inclusive tem uma discussão recentíssima no STF sobre a adoção de adolescente também, né? Então, o julgamento, inclusive, está, no momento que a gente está gravando esse podcast,
o julgamento está sendo desenvolvido, onde se discute se a mãe que adota uma adolescente também teria direito a um salário maternidade. Mas, voltando, a mãe que dá à luz, a mãe que adota uma criança, ou até mesmo aquela mãe que aborta, não criminosamente, vai ter direito ao salário maternidade sem dificuldade alguma, se ela tiver as contribuições ou se ela tiver comprovando nas bases governamentais lá que ela é uma segurada especial. A mãe que engravida, e só depois que engravida vai atrás desses documentos, ela já vai ter uma certa dificuldade. Por quê? Se ela engravidou hoje e ela agora hoje tirou, ela descobriu que está grávida hoje e hoje ela tirou o CAP, né, fez o cadastro no cadastro de agricultura familiar, quando ela der à luz, quando vier o parto lá, ela não tem 10 meses de atividade rural, então ela vai ter dificuldade de conseguir esse benefício. O interessante é que ela e qualquer outro trabalhador rural trabalhe precavidamente, preventivamente, fazendo ali os seus cadastros nas bases governamentais de uma forma antecipada para respeitar esse tempo mínimo de atividade, que é um tempo exigido pelo INSS para que ele conceda benefícios, como, por exemplo, o salário maternidade. Exige que a pessoa tenha 10 meses, em regra, de atividade rural. Se o parto é antecipado, esses 10 meses são diminuídos também. Se o parto é antecipado se o parto acontecer de 8 meses, só é exigido 9 meses de atividade rural. Se o parto ocorre aos 7 meses de gestação, só é exigido da trabalhadora a comprovação de 8 meses de atividade rural. É sempre o período de gestação, mais um mês, para evitar que aquelas agricultoras que nunca foram, aquelas trabalhadoras que nunca foram agricultoras, ao descobrirem que estão grávidas, tirem ali a CAF, a DAP, e consigam esse benefício sem ter os 10 meses, sem ter o período de carência exigido pela legislação. Então, a mãe que casou agora, a mulher que casou agora, que está pensando em ser mãe, é interessante que ela já, de agora, faça esses cadastros para que ela não tenha dificuldade na hora de receber o salário maternidade. Doutor João Paulo, é importante também a gente trazer aqui para essa discussão, para essa conversa, né? O homem, nesse caso, ele teria direito ao salário maternidade rural? Boa pergunta, né? Porque o salário maternidade, o nome já está dizendo, é para mãe, né? É. O salário maternidade é para mãe. Mas existem aquelas situações em que a mãe morre no parto. Exato. E aí o pai vai ter que cuidar da criança, em regra. Então vai ser garantido a ele o salário maternidade. Existem aquelas situações em que um casal homoafetivo de homens adotam uma criança. E nessa situação também, um deles ali vai ter direito ao salário maternidade. São situações em que a gente tem aí o salário maternidade sendo pago a um pai. Então são situações excepcionais que existem, mas elas não são comuns. Quando ocorre o falecimento ali no parto, né, da mãe, quando tem uma adoção por um casal homoafetivo, são situações, você vê que são situações que não são corriqueiras, são situações excepcionais que garantem o pagamento do salário maternidade ao pai, independente de ser agricultor ou não. Isso vale também para trabalhadores urbanos. Uhum. Acho que a maior dúvida de todo mundo que está assistindo essa nossa conversa hoje é aquela, né, de rotineira. O trabalhador que já teve vínculo empregatício, mas é agricultor, pratica atividade rural, ele tem direito à aposentadoria por idade rural hoje em dia? E essa é uma polêmica. Essa é uma polêmica que dá um trabalho, inclusive, para os advogados, para os juízes, para o próprio INSS, para a AGU. Tem uma dificuldade aí, porque aquela pessoa que vive da atividade rural, às vezes precisa se afastar da atividade rural, por exemplo, por um período de estiagem. A gente está falando aqui de Salgueiro, que é centro do Nordeste, interior de Pernambuco. A gente tem períodos longos de estiagem aqui na nossa região. Mas pode ser também períodos de entre safra. Então, assim, o trabalhador, ele vive da atividade, o segurado especial, ele vive da atividade rural, mas existem situações em que ele não colhe ali o ano todo. Existem situações em que ele precisa se afastar da atividade rural para garantir o seu sustento. Uhum. Nessa situação, ele não vai perder essa proteção do INSS se ele exercer a sua atividade urbana, distante dessa atividade de sustento, por até 120 dias por ano, que é mais ou menos ali o período de entre safras, né? O período em que as pessoas se afastam da atividade rural. Se você pegar, por exemplo, aqui no semiárido, interior do Nordeste, centro do Nordeste, você percebe que mais ou menos ali em agosto já não tem mais o que fazer no meio rural, porque o clima está muito seco, já se colheu o que tinha de colher, e aí a pessoa vai passar agosto, setembro, outubro e novembro sem fazer nada no meio rural. Em dezembro é que a pessoa volta para o meio rural para começar a preparar a sua roça ali para a chegada das chuvas.
Percebe que esse período deu 4 meses, que são exatamente esses 120 dias que a legislação permite que a pessoa se afaste do meio rural para exercer qualquer atividade e esse afastamento não durando 120 dias, ela vai conseguir manter a sua proteção do INSS. Qual é o grande problema? Aquelas pessoas que se afastam por mais de 120 dias por causa de uma atividade mais longa, distante da roça, elas podem voltar a ter a proteção do INSS quando elas saem, por exemplo, de um emprego. Imagine você mora numa região em que você é um segurado especial. Aqui na nossa região isso aconteceu há alguns anos. Aqui a gente tem uma população rural muito grande, e aqui na nossa região chegaram as obras da transposição do Rio São Francisco e da Ferrovia Transnordestina. Então surgiu ali uma possibilidade das pessoas que vivem no meio rural terem uma condição de vida melhor, receberem um salário maior do que o salário mínimo, ter uma atividade profissional diferente daquela atividade exercida no meio rural. O que aconteceu? As pessoas do meio rural foram para esses trabalhos que surgiram na região. Isso acontece sempre quando chegam obras aí no Brasil afora. As pessoas surgem oportunidades de emprego e as pessoas vão abraçar essas oportunidades. E aí aconteceu muito das pessoas passarem mais do que 120 dias, mais de 120 dias nessas atividades, às vezes 1 ano, 2, 3, 4, 5. E o que o INSS fazia? Por exemplo, para a esposa de um trabalhador que estava trabalhando numa transposição do Rio São Francisco, negava um salário maternidade dela, porque dizia, olha, você não vive mais da atividade rural, você vive agora do salário do seu marido lá na atividade urbana. O exercício da atividade urbana por período superior a 120 dias descaracteriza a condição do segurado especial, mas não impede que, quando o segurado especial, quando esse trabalhador sair da atividade urbana, ele retorne para a agricultura, para a pesca e retorne a ter a proteção de segurado especial. Para isso, é extremamente importante que aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada, aquelas pessoas que já trabalharam de carteira assinada por um período longo, superior a 120 dias no ano, que elas tenham uma prova que a gente chama prova de retorno. E o que é essa prova de retorno? Algo documentado de que aquela pessoa, depois que saiu da atividade urbana, ela voltou para a atividade rural. E mais uma vez, é extremamente importante, você que está aqui nos assistindo, é extremamente importante que você, se é agricultor, se é um segurado especial que exerceu uma atividade urbana, que trabalhou de carteira assinada por um período, ou se está trabalhando na atualidade também, quando você sair dessa atividade urbana, que você novamente faça o seu cadastro de agricultura familiar, faça o seu CAF, tira aí a antiga DAP para provar que você voltou para a agricultura. E aí a pessoa recebe de volta essa proteção como segurado especial. E um detalhe, a gente falou aqui já da exigência de um tempo mínimo aí, né, para que as pessoas tenham acesso ao benefício. Isso atrapalha muito, ou pelo menos atrapalhou muito os agricultores na hora da aposentadoria. Porque na hora da aposentadoria, como é que o INSS entendia? O INSS exigia, olha, eu estou falando entendia porque esse posicionamento mudou, né? Na hora da aposentadoria, o INSS olhava para o trabalhador, olhava entre aspas e dizia, olha, eu preciso ser prova pelo menos 15 anos aí, os últimos 15 anos de exercício de atividade rural. Você tem que me provar para mim com documentos que você trabalhou os últimos 15 anos na atividade rural. E as pessoas, nesses últimos 15 anos, tinham um trabalho ali de 1 ano, 2 de carteira assinada. E o INSS fazia o quê? Negava o benefício, porque dizia, olha, nos últimos 15 anos, você não trabalhou só na atividade rural. Você trabalhou por mais de 120 dias numa atividade urbana, eu vou negar o benefício. Por que isso mudou? Isso mudou em 2022, em abril de 2022, com a chegada de uma nova norma do INSS, que foi a Instrução Normativa 128. O INSS passou a dizer, olha, você não precisa provar os últimos 15 anos. Você precisa provar em toda a sua vida aí que você trabalhou 15 anos na roça. E aí melhorou a situação, doutora Letícia. Por quê? A pessoa pode pegar aquele período que ela trabalhou antes do exercício do trabalho com carteira assinada e juntar com o período que essa pessoa trabalhou depois. Então, se ela teve diversos vínculos de carteira assinada durante a sua vida, ela pode pegar ali esses períodos entre os vínculos de carteira assinada, com provas, comprovar que naquele tempo retornou para a atividade rural e sair somando esse tempo para que dê os 15 anos. E aí, nessa situação, ela consegue o benefício hoje em dia no próprio INSS, sem precisar ir para a Justiça. A Justiça também mudou o posicionamento. Até 2022, o Judiciário entendia que precisava provar os últimos 15 anos de atividade rural para se aposentar, completar a idade e provar que trabalhou os últimos 15 anos. Com a mudança de posicionamento do INSS,
que agora não precisa ser os últimos 15 anos, pode ser 15 anos durante toda a vida da pessoa, o judiciário, a justiça também mudou e passou a seguir o mesmo entendimento do INSS. Então você que é trabalhador, que trabalhou nos últimos 15 anos de carteira assinada, talvez aí um vizinho teu, algum conhecido teu, já tenha te dito, olha, você trabalhou de carteira assinada, perdeu, já não tem mais direito à aposentadoria. De fato era assim antes, mas hoje você consegue comprovar se você consegue comprovar durante toda a sua vida que você trabalhou 15 anos, você consegue um benefício da sua aposentadoria. Agora, tem que provar que na atualidade, no momento do requerimento, a pessoa também é agricultor. Você tem que ter uma DAP ativa ou uma prova que você é agricultor, que é agricultor na atualidade. Tem que provar que atualmente é agricultor e durante toda a sua vida você trabalhou 15 anos. Aí precisa ir atrás daquelas provas que a gente já conversou aqui, doutora Letícia. Acho que é importante pegar esse gancho, né, doutor João Paulo, da aposentadoria por idade rural e trazermos aqui informações sobre a aposentadoria híbrida, né? Que é devido àquela aposentadoria para quem já trabalhou, né? Com vínculos urbanos, mas também tem provas como agricultor, né? Sim. Aposentadoria híbrida, doutora Letícia, é aquela aposentadoria onde você junta tempo de atividade rural com tempo de contribuição como trabalhador urbano. Às vezes a pessoa até tem, durante toda a sua vida, ali mais que 15 anos de contribuição ou de atividade rural, mas ela não consegue provar. Ela não tem provas. Então ela só consegue provar, por exemplo, ali que trabalhou no meio rural por 7 anos. A gente já sabe que ela precisa de pelo menos 15 anos. O que ela pode fazer? Ela pode pegar esse período de carteira assinada que ela teve e juntar com esse período de atividade rural e se aposentar na aposentadoria híbrida. Então, a gente fala híbrida porque é a junção de tempo de trabalho urbano com tempo de trabalho rural. Qual é a diferença disso? Da híbrida para rural, além de juntar tempo contributivo com tempo não contribuído. A diferença disso é que a idade da aposentadoria híbrida é a idade da aposentadoria urbana, que a gente chama de aposentadoria programada. 65 anos para homem, 62 anos para mulher. Quando a pessoa requer um benefício só como segurado especial, a idade é reduzida. 55 anos para mulher, 60 anos para homem. Então tem essas diferenças entre a aposentadoria híbrida e a aposentadoria de segurado especial. A híbrida ela é utilizada quando a pessoa não consegue provar todo o tempo de atividade rural exigido pelo INSS. E é muito comum para aquelas pessoas que tiveram um processo na justiça, que foi negado, que o juiz reconheceu um período, ou que já entraram com o INSS, um pedido no INSS, o INSS reconheceu só um período. E aí elas não têm outro meio de provar, elas podem juntar o tempo de contribuição que ela tem para somar com o tempo rural e dando os 15 anos, no caso do homem é o 65, ele tem direito à aposentadoria híbrida, e no caso da mulher, o 62, ela tem direito à aposentadoria híbrida, mas tem que somar também esses 15 anos. Certo. Você que está chegando agora, é muito importante as informações que a gente está trazendo aqui nessa conversa hoje. E já falamos sobre salário maternidade rural, já falamos sobre aposentadoria por idade rural, aposentadoria híbrida, né? Então, você que é agricultor, ou você que está assistindo essa nossa conversa hoje, que conhece alguém que é agricultor, e que reconhece que ele tem os requisitos, né, doutor João Paulo, para dar entrada nesse benefício rural, é muito importante que você envie esse link para que ele participe e venha, né, justamente reconhecer o seu direito perante o INSS. Exatamente, doutora Letícia. Você que chegou agora, que quer assistir ao vivo aqui, que não conseguiu assistir ao vivo aqui a nossa conversa, ela vai ser disponibilizada no YouTube do nosso escritório, Rodovalha Advocacia, o nosso podcast. Então você consegue assistir no YouTube, já procura lá, YouTube Rodovalha Advocacia. Você vai acompanhar essa nossa conversa na íntegra, no momento que você quiser. E durante a semana também no Instagram, a gente está fazendo replay dessas lives para que você também acompanhe. Então se você chegou depois, se você não está trabalhando, não consegue assistir agora, corre lá no YouTube depois, em instantes. Depois que a gente terminar a gravação, a transmissão ao vivo, a gente vai disponibilizar no YouTube. E já se inscreve no nosso canal e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vão se beneficiar com essas informações, que são informações que você não encontra em todo lugar, né, doutora Letícia? Exato. Você não encontra em todo lugar. A gente está passando aqui informação para você de altíssimo nível para facilitar a tua vida, para que você consiga benefícios sem muita demora. Às vezes, quando você prepara bem o processo, apresenta bem as provas, está nas bases governamentais, você consegue ali um deferimento, às vezes no mesmo dia lá no INSS, uma aposentadoria no mesmo dia no INSS. Doutora Letícia,
com essa mudança de posicionamento do INSS, do Judiciário, aquelas pessoas que já tiveram processos negados anteriormente podem novamente tentar pedidos de aposentadoria. O ideal é que elas, aí sim elas procurem um advogado, para o advogado conversar com essas pessoas, para o advogado analisar as provas que tem, o que ficou decidido ali, e ela pode novamente tentar esse benefício com novas provas, já é um novo período. Então, se já foi para a justiça e já teve um benefício negado, se já foi para o INSS e já teve um benefício negado, antes de 2022, talvez seja a hora de novamente procurar um advogado para que esse advogado avalie se dá para tentar novamente. Porque houve uma mudança de entendimento aí que a gente já falou aqui, tanto do INSS quanto do Judiciário. E tem muitas pessoas que já passaram por um processo na Justiça, não conseguiram a sua aposentadoria, que estão esperando aí, por exemplo, completar 65 anos para terem acesso a um LOAS, um BPC LOAS. Talvez valha a pena essas pessoas procurarem um advogado aí da confiança delas, no lugar delas aí, para que elas entendam se dá para tentar novamente. Elas têm que ter em mente que elas precisam, na atualidade, ter o cadastro no CAP, né, antiga DAP, elas precisam ter novas provas, mas talvez elas não precisem esperar completar 65 anos de idade para ter acesso, para tentar ali um BPC LOAS como idoso. Exato. O doutor João Paulo está sempre reforçando a importância, né, do agricultor hoje em dia ele ter justamente o CAF, porque muitas vezes o CAF, muitas vezes, né, doutor João Paulo, já é suficiente para você, de fato, comprovar a tua qualidade como segurado especial perante o INSS, né? E já entrando nesse gancho das ações judiciais, né, previdenciárias, doutor João Paulo, muitas vezes o agricultor, né, ele procura um profissional, dá entrada no seu requerimento administrativo, né? Porque, primeiramente, tem que ter ali o interesse de agir. Eu acho que é válido a gente falar sobre isso depois. E aí, o que é que acontece? Negou no INSS, foi para a justiça, negou na justiça. E aí, o agricultor muitas vezes fica receioso, porque acredita que não tem direito, né? Aquele benefício que ele acredita ter direito, e aí deixa para lá, né? Então, o que acontece muitas vezes hoje em dia é justamente isso, a falta de informação que é repassada para esses agricultores, que muitas vezes não têm instrução, né, dentro de casa, não tem alguém que, de fato, presta essas informações que são cruciais para você requerer o teu benefício hoje em dia, e aí acabam deixando para lá, deixando de lado, não é isso? E aí é o momento de procurar um profissional que realmente entenda, né? Não é todo mundo que já teve um processo na justiça negado, que teve um processo no INSS negado, que vai conseguir agora tentar novamente. Você pode tentar novamente, mas você tem que ter novas provas, é outra situação, é outro momento. Tem que se avaliar aquele período que foi levado para o processo na justiça. Dá para trabalhar outro período. Então a pessoa não conseguiu provar os últimos 15 anos, mas consegue provar que trabalhou lá na juventude como segurado especial, como trabalhador rural, consegue provar que trabalhou com os pais na sua juventude, com sua família, dá para tentar de outra forma, mas aí um trabalho mais técnico, né? Uma pessoa que não tenha conhecimento jurídico talvez tenha dificuldade de conseguir fazer esse novo processo, agora já com uma decisão da justiça negando o benefício, sozinha. Talvez ela precise, talvez é recomendável que ela procure um advogado previdenciarista, né? Um advogado que entenda direito previdenciário, para que ele faça essa análise para tentar uma outra estratégia para ver se consegue esse benefício para o trabalhador. Doutor João Paulo, eu posso dar entrada no benefício diretamente no judiciário hoje em dia? Letícia, a gente tem algumas situações que dá para você levar o processo direto para a justiça, mas são exceções. Quando é que eu consigo levar um processo direto para a justiça sem passar pelo INSS? Quando, por exemplo, eu tenho que me deslocar para outra cidade e eu não tenho condições de me deslocar para fazer uma perícia médica. Então eu já posso ir direto para o INSS, direto para a justiça, alegando ali que eu não consigo me deslocar. Se eu tenho que viajar aqui 100 quilômetros para uma outra cidade para fazer uma perícia médica, eu não tenho condições, isso já surge ali, já justifica ali você entrar com uma ação direto na justiça. Tem outras situações que a gente pode entrar direto na justiça, que é, por exemplo, quando o INSS já deixa claro que não dá direito àquele tipo de benefício, àquele tipo de revisão a um trabalhador. Isso aconteceu muito na revisão da vida toda agora. Você podia entrar direto com o processo na justiça, porque o INSS já tinha deixado claro publicamente que não dava direito à revisão da vida toda. Existem outras situações em que a pessoa pode entrar direto na justiça. Mas no caso de trabalhadores rurais, hoje em dia, o judiciário está mais rigoroso do que o INSS.
Então talvez não seja interessante ele ir para a justiça, talvez seja interessante ele evitar ir para a justiça. Por isso que é bom ele, no caso concreto, insistir no INSS na grande maioria das vezes. Porque no INSS, basicamente hoje em dia, é análise de documentação e de base governamental. Excepcionalmente vai se ouvir uma testemunha, raramente isso acontece, mas é análise de documentos e de base governamental, para saber se aquela pessoa está cadastrada nas bases do governo. Se ela não está cadastrada na base do governo, analisar documentos, mas dificilmente vai ter aquela entrevista que tinha antigamente. Já no processo judicial, a pessoa tem que ir para frente do juiz, tem que levar testemunhas. Na grande maioria das situações, ela vai precisar passar por essa situação que é tensa. O agricultor, muitas vezes, ele viveu da atividade rural, ele viveu ali na roça, ele nasceu, se criou, mas quando chega numa audiência, onde está todo mundo de paletó, gravata, aquele clima tenso, ele fica nervoso e aí começa a não saber o que está respondendo. E isso atrapalha bastante. Então, no caso dos segurados especiais, é mais interessante tentar primeiro no INSS, insistir no INSS e deixar um processo no judiciário para plano B, para a segunda opção. Certo. E já pegando esse gancho do requerimento administrativo, né, doutor João Paulo, acredito que isso também é uma informação muito válida e que possivelmente algumas pessoas não saibam, né, como é que o agricultor ele vai requerer esse benefício rural, né, perante o INSS, de forma administrativa. Bom, o que ele vai fazer? Ele consegue fazer isso sozinho. Se o agricultor ele quer fazer o requerimento no INSS sozinho, ele pode ligar para o 135, pedir para que seja aberto um processo de aposentadoria dele, por exemplo, ou principalmente hoje em dia ele vai baixar o aplicativo do Meu INSS no celular. Se ele não sabe fazer isso, é interessante que ele peça alguém de sua confiança que faça isso, né? Baixe o aplicativo Meu INSS. No aplicativo Meu INSS, ele consegue fazer tudo por lá. O aplicativo Meu INSS hoje em dia é uma agência do INSS no celular. Então é por lá que ele vai fazer. E ele tem que ter atenção especial à autodeclaração eletrônica. A autodeclaração eletrônica é a autodeclaração do segurado especial. Ela substitui aquela antiga entrevista, onde as pessoas pegavam a pastinha, iam para o INSS e eram entrevistadas por um servidor. Hoje em dia não existe mais, em regra, aquele tipo de entrevista, salvo, como a gente já falou, em caso de justificação administrativa. Hoje em dia você lança toda a documentação no aplicativo para que o servidor analise. Às vezes até o próprio robô do INSS analisa isso, se tiver tudo preenchido direitinho. Então tem que tomar muita atenção com a autodeclaração do segurado especial. Às vezes as pessoas acham que eu consigo pedir sozinho, então eu vou tentar aqui de todo jeito. Isso acaba atrapalhando. Se você não tem segurança daquilo que está fazendo, é melhor não arriscar, é melhor procurar um profissional para que ele te ajude a dar entrada nesse processo com mais assertividade. Porque você consegue entrar sozinho sim, sem problema nenhum, mas o que a gente tem visto na prática é que as pessoas não sabem como fazer, não sabem como acompanhar o processo, entram ali de todo jeito e às vezes perdem tempo, às vezes dificultam um novo processo se ele for necessário. Então dá para entrar pelo aplicativo Meu INSS, né, que está toda a documentação lá. Tem que ter muita atenção com a autodeclaração eletrônica, é onde a pessoa vai dizer quais foram os períodos que ela trabalhou, onde ela trabalhou, se ela trabalhou em regime de economia familiar, em regime de economia individual, e se ela vendeu comercialização do seu produto, se ela exerceu a atividade urbana. Então é um questionário bem complexo, que se a pessoa não tiver a segurança de responder aquilo, é ideal que procure um profissional, um advogado previdenciarista, para que ele auxilie essa pessoa nesse requerimento de aposentadoria, doutora Letícia. A gente está chegando já aqui ao final da nossa live. Deixa eu só registrar aqui o agradecimento pela participação ao vivo aqui do meu amigo Carlos Vieira, ele deixou aqui um comentário, esclarecimentos muito bons. A auxiliadora Marins, né, a mãe aqui da nossa querida Maria Antônia, disse aqui muito importante esse replay, como seria interessante que todos os agricultores tivessem essa oportunidade para participar da live. Um abraço, dona auxiliadora Marins, a mãe de Maria Antônia, tá mandando um abraço aqui para a senhora também. A gente vai sim ter esses replays durante a semana, então a gente tem a live ao vivo às sextas-feiras, a partir das 11 horas, transmissão ao vivo pelo Instagram, Rodovalha Advocacia, e pelo YouTube. Depois esse podcast ele fica gravado no YouTube e sempre às segundas e quartas-feiras a gente faz o replay dessas lives no Instagram Rodovalha Advocacia. Então, se você está assistindo aqui, se você gostou, se você tem aquele parente, aquele amigo que você sabe que precisa dessas informações, já compartilha, já pede para ele seguir. E segunda-feira,
Nas segundas e quartas-feiras a gente repete aqui essa live. É um replay de tudo que foi dito aqui, para que você que perdeu, que pegou no meio do caminho ou que não assistiu, consiga assistir esse podcast aqui na íntegra, tá bom? Também está no nosso YouTube, já vai no nosso YouTube, se inscreve. Todas as sextas-feiras, ao vivo, você consegue interagir com a gente, tirar suas dúvidas de uma maneira que você saia daqui mais preparado para ter acesso ao teu direito. Eu quero agradecer a você que participou aqui, doutora Letícia. Muito obrigado por participar com a gente. Suas considerações finais para que a gente possa encerrar aqui a nossa live podcast. Eu que agradeço, doutor João Paulo. É uma satisfação enorme, né, poder ajudar, porque de fato a nossa missão aqui é ajudar, é trazer informações importantes que são cruciais, principalmente, né, para o agricultor que está ali necessitando, que realmente precisa de um benefício, né, para conseguir, né, dar sustentabilidade à sua vida hoje em dia. Então, assim, se você é agricultor ou conhece alguém que é agricultor, manda essa live para ele, manda essas informações para ele que são muito importantes. Então, gostaria de agradecer a participação, né? E até a próxima. Ok, até a próxima. A gente vai estar aqui, então, todas as sextas-feiras, debatendo aqui com os advogados do Rodovalho Advocacia. A doutora Letícia volta em outros momentos, eu volto em outros momentos, o doutor Everaldo vai estar aqui, doutora Sheila, doutor Maíra vão estar aqui para a gente sempre estar batendo esse papo extremamente importante. Obrigado, doutor Everaldo, que está aqui no suporte, na produção. A Maria Antônia também está aqui no nosso suporte, na produção. A gente se encontra toda sexta-feira às 11 horas. Já compartilha aqui com teu amigo, com teu parente, para que ele siga o nosso Instagram e acompanhe as nossas lives, os nossos podcasts, todas as sextas-feiras às 11 horas, às segundas e quartas-feiras, replay aqui no Instagram do Rodovalho Advocacia. Fiquem todos com Deus. A gente está gravando esse podcast numa sexta-feira que antecede o Dia das Mães, então deixar aqui registrado um beijo especial, um carinho especial para minha mãe Maria das Graças Rodovalho. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo. E na pessoa dela, eu felicito aí todas as mães do Brasil. Feliz Dia das Mães e até o nosso próximo encontro.